homem que investe principalmente em ouro. Nauber, que rima com colher. O amplo, vasto conhecimento econômico, financeiro. A especialidade é esporte. A palavra disciplina é realmente tudo em investimento. Minha carreira é curta, eu sei que cedo vai acabar. Investimento era que nem sexo, né? Eu fui começando a arriscar também um pouquinho mais. E como é que você escolhia investimento? Teve um momento em que eu comprava dólar. Eu fiz um curso aqui, agora já sei tudo de bolsa e aí se ferrou. Tal do excesso de confiança. Exatamente. Era perigosíssimo. E você tem que cuidar de você no futuro, né? Eu entrei em alguns negócios que eu me arrependo. Porque empreender é risco puro, né? É altíssimo risco. Eu sou chato. Você gosta de ir no detalhe? Todo dia eu ligo. Ninguém trabalha de graça, viu? Fala demais, o Santos desconfia. Por que no vôlei tem sempre um tapa na bunda? Agora eu fiquei preocupado. Tá na moda. Oi, Garrone. Boa tarde. Podemos começar? Olá, seja muito bem-vindo ao Investimento EPI, o programa que fala de finanças para pessoas de um jeito simples, acessível e que qualquer idiota nesse assunto como eu entende. Porque investimento é que nem sexo, né? Todo mundo fala que faz, mas a grande parte está fazendo tudo errado. Por isso eu tenho comigo aqui a mulher que tem a missão de ensinar o brasileiro a transar, a investir, Mara Luquette. Tudo bem, Mara Luquette? Oi, Tabet, tudo bom? Investir é como sexo em outra coisa também. Quando você vem tirar dúvida comigo, nunca é pra você. É sempre pra um amigo, né? Para um amigo, aquela que todo mundo faz, né? Bom, nosso convidado hoje é um homem que investe principalmente em ouro. Medalhas de ouro, no caso. Ganhou tudo que tinha para ganhar pelo vôlei brasileiro. Campeonato Mundial, Copa do Mundo, Liga Mundial, ouro em Atenas em 2004. Nauber Bittencourt. Nauber, vamos começar elucidando um mistério da humanidade. Mistério da humanidade. É Nauber, Naubert, como é que é? Eu já fui de... Já pronunciaram meu nome de tudo quanto é jeito. E eu fico à vontade para te perguntar isso, porque eu também sou Tabê, Tabet, Tabete, Tablete. Então, Eu sou juntos. Luque, Luquete. Luquete. Então, estamos todos no mesmo time, né? Nossa, como é difícil. Mas a pronúncia certa é Nauber. Nauber. Porque a minha mãe, querida mãe, resolveu inventar o nome só pra mim, né? Nau é de Arnaldo, meu avô, Ber de Colbert, meu outro avô. Juntou Nauber. Nauber. Fantástico. Sabe qual os nomes dos meus irmãos? Minha irmã, Maria. Maria. Que é uma invenção. Maria Beatriz e o meu irmão, Márcio. Olha só. Aí ela resolveu sacanear um dos filhos. E fui eu, Você é o mais velho, você é do meio ou o mais novo? Eu sou do meio. Do meio. Sou do meio. Entendi. Então ela deu uma arrependida, né? Ela falou assim, vou botar um nome comum, vou dar uma diferenciada. Voltou pro comum depois. Voltou porque viu o sofrimento que seria. Mas acabou que no meu caso foi uma coisa... Boa. Se transformou numa coisa boa, né? Porque marca. duvido vocês acharem outro Nauber por aí. Você já falou muito sobre vôlei por aí o tempo todo, óbvio, você é atleta de referência, mas sobre investimento, você já falou em algum programa? Em algum programa, não. Por isso que quando surgiu o convite, eu falei, cara, eu vou porque eu gosto. Eu gosto muito, eu sempre vivi intensamente isso, na família, inclusive, e, pô, vai ser mal barato conversar sobre isso. Excelente. Bom, esse investimento para você é grego. Nós temos aqui o Felipe Bottino, CEO da Pi Investimento, uma empresa com nome de letra grega. Ele vai traduzir tudo. Se investimento fosse esporte olímpico, esse cara com certeza traria uma medalha pra gente. Traria, não? Vamos lá. Com certeza. No vôlei não, porque você tem o quê de altura? Você tem 1,70 e pouco, né? Com 70 e pouco a gente sabe que é quase... Mas o voleibol hoje em dia é democrático, podia ser líbero, tá vendo? Até os baixinhos jogam agora. Eu tenho 1,82 e eu pra vôlei eu sou um nanico, né? Seria baixo, realmente. Seria baixo, só baixíssimo, líbero. Né? Levantador já seria difícil. Difícil, Hoje em dia. Não tem. Incrível, né? Já teve seu tempo. Anos 80, sim. Nos anos 80 eu poderia ter jogado, né? Tranquilamente. Impressionante isso. E aí, Bottino, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É uma honra aqui estar com vocês. E realmente, acho que os atletas aqui que a gente vê, assim, a gente vê uma dispersão muito grande, né? Os atletas que sabem poupar e investem, mas a gente vê muitas histórias que não são tão felizes, né? De pessoal que recebe muito dinheiro numa fase da vida e não está preparada para a próxima. Então, acho que o Nauber aqui vai... Nauber. Eu sei disso. Lembra da colher? A minha mãe veio dá uma na amarela televisão aqui. e falou assim, para todo mundo saber, Nauber,
que rima com colher. Aí ninguém se esqueceu disso. Aqui a gente vai procurar ajudar aí o pessoal eu acho que o Nauber, melhor que ninguém, pode falar um pouco sobre isso. Ô, Nauber, a gente costuma dizer aqui no programa que investimento é como se fosse um presente que você, do presente, dá para você do futuro. Perfeito. O Nauber do passado deixou algum presente pro Nauber de hoje? Ou o Nauber de hoje está guardando um presente melhor ainda pro Nauber do futuro? As duas coisas, eu acho. As duas, eu nunca deixo de pensar um pouco mais à frente, mas digamos que o Nauber de hoje tem orgulho do Nauber do passado, porque... Gratidão, né? Gratidão, porque hoje casado, 2 filhos, morando na Zona Sul do Rio de Janeiro, o Nauber do passado deu uma contribuição muito grande, porque hoje em dia eu já não jogo mais. É engraçado isso, porque entre os atletas é comum você achar, enfim, alguns atletas que não têm essa percepção que você tem, principalmente porque começam a ganhar dinheiro muito cedo, quando você não tem ainda uma maturidade para lidar com várias coisas, inclusive com dinheiro, e você acaba ganhando muito dinheiro e não tem maturidade, enfim, a carreira... termina cedo se comparado com os trabalhadores normais. Por que você você saiu também? De onde vem isso? Você aprendeu em casa? De onde vem isso? Da minha família. Minha família é de militar, disciplina, né? Rígida. Minha família é de militar também. Lá em casa não tem isso, não. Não, acho que no nosso dia a dia, eu venho de uma família de militar, uma família de classe média, nunca faltou nada, mas também nunca sobrou. Então, foi tudo controlado. E aí é coisa pessoal mesmo. Eu sempre tive na cabeça aquela história, poxa, minha carreira é curta, eu sei que cedo vai acabar e eu quero aproveitar cada ano, cada mês que eu puder para construir uma poupança, construir uma situação confortável lá no futuro. Mesmo porque um atleta pode se machucar a qualquer momento, eu não tenho certeza de como vai estar o mercado, ainda mais voleibol, né? Futebol, a situação é diferente, mas voleibol é sempre um mercado um pouco mais instável. Meu primeiro contrato eu saindo das categorias de base, vários saindo da categoria de base junto comigo, então tinha uns 5, 6 jogadores que ganhavam a mesma coisa dos primeiros 2 anos. No final de 2 anos, eu tinha comprado um carro. Eu era o único. Eu tinha comprado o carro. E eu nem tinha carteira. Os outros tinham carteira e eles dirigiam para mim. E aí, meu objetivo seguinte foi comprar um apartamento. Eu já 1 ano depois consegui comprar. Assim, foi meta por meta, sempre pensando pensando no futuro. Assim. E como é que você escolhia investimento? Olha, eu sempre gostei. Eu sempre gostei de ler, sempre me interessou. Na família, logo após eu começar a jogar, o meu irmão entrou para fazer engenharia de produção, engenharia do mercado financeiro, então tem um consultor em casa. Teve um momento em que eu comprava dólar. Eu lembro lá atrás, com 18 anos, 1990 e pouco, barato ela comprar dólar. Eu comprava todos os meses, comprava um dólarzinho e guardava. E aí depois eu abri uma poupança, depois eu comecei a aplicar em fundos de investimento. E assim por diante, né? A coisa foi começando a melhorar, eu fui começando a arriscar também um pouquinho mais. Ô, Botino, a gente tá falando aqui de um esportista que economizou e sobre... A disciplina é importante no esporte e no investimento também. Exatamente, acho que o Nauber colocou a palavra disciplina é realmente tudo em investimentos. E mais importante do que você definir aonde você vai investir, é realmente você ter essa disciplina, que aí você vai ter tempo para errar bastante e ao longo do tempo você vai acertar em algum momento. Eu acho que tem outra coisa, assim, investimento em geral, você falar de investimento tem que ser chato, né? Assim, se você está se divertindo investindo, você está fazendo alguma coisa de errada. Então, acho que nos Estados Unidos tem muito essa cultura, tem muitos gestores de hedge funds lá fora que são esportistas, militares. Então, acho que por quê? Porque essa disciplina e essa é o mais importante, realmente. Agora, Botino, olha que interessante que ele falou. Ele falou assim, comprei dólar, depois fui arriscando um pouco mais. Isso é uma percepção interessante, porque as pessoas acham que o mercado de moedas, e comprar dólar é investir no mercado de moedas. É um investimento sem risco. E ao contrário, você já estava no investimento de altíssimo risco, que é o investimento de moedas. Isso é muito comum no mercado entre brasileiros, achar que comprar dólar é conservador, é uma coisa ser conservador, e não é. É um mercado de risco. Em geral, operar câmbio dá dinheiro, dá.
Mas é bom ter um profissional tocando isso, né? Um profissional é sempre mais recomendável, né? Assim, você pode usar, mas assim, eu acho que é igual eu querer jogar vôlei na Olimpíada, assim. Acho que não dá... Esquece a minha altura mesmo, eu com salto alto, mesmo assim, não daria muito certo. Então, o que a gente prega, principalmente, é assim, vamos delegar para especialistas. A disciplina é o ponto principal, mas tem pessoas que podem te ajudar mais ou menos. O que eu vi de amigos meus, de colegas meus fazendo besteira com dinheiro, de não ter uma noção. Eu acredito que aqui no Brasil falta no colégio, inclusive. É educação básica. Educação básica. Você não precisa ser um grande investidor, mas o básico. O que o Bottino falou, eu não me arrisco, não vou além do que eu conheço. Principalmente porque eu sei que tem pessoas especialistas que estudaram, que se prepararam, que vão fazer muito melhor do que eu. E eu vejo no vôlei, no futebol, os esportistas em geral não se interessando por isso e desperdiçando oportunidades, infelizmente. Nos Estados Unidos, os atletas de alta performance eles têm um comprometimento com o estudo. Eles têm que fazer uma faculdade, uma universidade. Você estava contando o caso do jogador do New England Patriots, né? Isso. O que ele fazia? O Rob Gronkowski, na verdade, ele acabou de se aposentar e eu estava lendo a história dele, que é super inspiradora. Ele, no caso, ele nunca gastou um centavo do que ele recebeu com salário ao longo da carreira dele, que foram 9 anos, e ele gastava somente, óbvio, o que ele tinha com prêmios e patrocínios, que obviamente é muito. Entretanto... Talvez assim, até mais do que o salário. mas eu acho que assim, isso, e ele super inspira os atletas. A liga, né, que no caso a NFL, ela paga o MBA dos atletas, então não só ele tem a graduação e ele tem a pós-graduação, que eu acho que chama a atenção e que a gente precisa pensar um pouco aqui. Eu acho que vem muito, assim, eles vêm de famílias que eu acho que não tem uma demanda represada pelo consumo, como você tem no Brasil, porque vem atletas, principalmente no futebol, vêm de segmentos de renda bem mais baixa, então quando eles chegam a ter alguma coisa, há uma demanda represada, o que é legítimo, por bens de consumo, enfim. Mas não só isso, Mas não né? só Tem isso. outros bens que são de consumo, mas outro tipo de consumo. E, né? Você estava falando desse jogador, esse jogador acumulou quanto que você falou? Eu acho que foi em torno de 60 milhões de dólares. Ou seja, o cara trabalhou como profissional durante 9 anos e se aposentou com 30, com 60 milhões de dólares no banco. Mas acho que ele colocava muito o ponto que o Albert, assim, a carreira média do jogador de futebol americano é em torno de 4 anos, 3. Então, 9, ele teve relativamente uma carreira longa. Então, acho que você imagina, né? o ponto que o Nava colocou é que ele nunca sabia a hora que ele ia parar, de fato. E enquanto isso, lá no Flamengo, eu sei de uma história. Eu não vou dizer, óbvio, quem é o atleta, porque não faz o menor sentido. Também não vou dizer de que administração foi. Mas eu sei de um atleta que ele ganhava um salário enorme, lá por volta vamos botar na casa de quase 1 milhão entre... Patrocínio. Entre direitos de imagem, patrocínio, sei lá o quê. E um mês um advogado chegou lá e falou: então, o atleta tal, ele gostaria de um adiantamento de salário esse mês. E alguém falou assim: não, sem problema, pode ser negociado o adiantamento de salário dele. E aí você gera uma curiosidade, né? Por que um atleta que ganha 1 milhão por mês, ele pede adiantamento de salário? Porque normalmente, quando você pede adiantamento de salário na tua empresa, você que trabalha, você que está assistindo a gente, ou tem algum problema grave, aconteceu um problema de saúde na família que você precisa despender um dinheiro, ou então vai fazer um investimento muito pesado, ou... É algo assim que aconteceu. E alguém falou assim, não, é que ele não esqueceu de pagar o caseiro esse mês. Ou seja, ele torrava 1 milhão por mês. Ou quase isso. Ao ponto de você não esquecer. É difícil. É difícil, mas... Mas eu admiro a criatividade para conseguir torrar 1 milhão por mês, realmente. Mas se você me der 1 milhão e fala assim, torra, eu vou torrar. Eu não conseguiria, não. Dá pra torrar. Acho que eu não consigo, não. Mas acho que o melhor são exemplos. Acho que o que você está fazendo aqui com a gente, mostrando, é sem dúvida a melhor coisa. Agora, tem uma professora na George Washington University que ela estuda finanças pessoais e muito com atletas há muito tempo. Ela criou um curso para atletas americanos. E aí, uma vez, entrevistando ela falou o seguinte, que nesse curso ela chamou a família para participar do curso. Ela falou, muitas vezes a família acaba levando o atleta a cair em armadilhas financeiras. Porque tem, enfim, porque tem as demandas da família, porque muitas vezes o atleta é quem da família
tem a maior parte de recursos que consegue ter e atender, e começam a demandar. Então, o que ela fez foi o seguinte, falou assim, vamos trazer a família, a mulher, a mãe, os filhos, enfim, para participar, o cunhado. Eu tenho que esse conceito de família às vezes vai crescendo, né? Porque para entender a finitude dos recursos, porque às vezes isso não está muito claro, né? Pois é, eu estou totalmente de acordo. Eu vejo histórias, principalmente dos meus colegas, que vão por aí. Às vezes o cara, ele quer ter um pouquinho mais de organização, quer ter um pouquinho mais de disciplina, mas de certa maneira a família não deixa. Então o cara tem que encarar aquilo como uma empresa. Tem que encarar a família, tem que ver a família como uma empresa. Peraí, eu sou o gestor dessa empresa aqui. Então vamos botar ordem na casa, porque senão a coisa complica. E filhos, esposa, e o tio, e o primo, e isso e aquilo. Só que essas pessoas não têm tanta responsabilidade, né? Não estão ligadas no dia a dia o quanto ele está. E você tem que cuidar de você no futuro, né? Agora, Adalberto, a gente fala de muita vitória e derrota. Já teve no investimento? Também. Você já não, muitas não, mas algumas derrotas. Algumas derrotas que, assim como no esporte, né, eu encarei como grandes lições. Exatamente. Por exemplo? Eu entrei em alguns negócios que eu me arrependo, que eu não deveria ter entrado. Fui sócio de um restaurante, fui sócio de uma outra empresa, assim, minoritário, o que não mandava em nada. Só gastava. Para falar a verdade, acho que os outros que gastavam, né, é aquela história. Quando você está minoritário em um restaurante, é uma situação assim, quando está tudo bem, não vai mudar a sua vida. Mas quando está mal, pode te dar um monte de dor de cabeça. Porque empreender é risco puro, né? Risco puro. A gente sabe disso. Empreender em algo que eu não sou especialista, quer dizer, minha especialidade é esporte. Acho que, assim, basicamente, o que a gente aconselha muito é assim, você tem que... Quando você tem uma carreira como de atleta, que você tem um começo, meio e fim, a gente recomenda, assim, separar o que são necessidades e desejos, né, basicamente. Então, assim, se você tem um desejo de empreender, assim, você tem que ver se você tem a capacidade de fazer seu investimento. Então, separando, assim, a escola do filho, plano de saúde, algumas coisas básicas, moradia. Então, assim, você tem que realmente separar um pouco. Isso aqui você não corre o risco. Mas acho que, obviamente, quando você termina uma carreira, em geral, você quer começar outra. Então, você também não pode ficar totalmente fechado. Você tem que se preparar, sim, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de estudos. Que só para complementar, pode falar, claro. Enfim, mas até dentro desses erros que eu cometi, assim, foi tudo calculado, porque para mim era risco, era portfólio de risco e naquele momento era o único risco que eu corria. Sei lá, os 80% estavam ali no conservador, bonitinho, que era realmente a minha poupança, as minhas reservas para eu cuidar da minha família, porque eu não sabia o que ia ser pela frente. Ou seja, a tua parte conservadora estava toda em renda fixa. Toda em renda fixa. E aí você tinha um pedacinho que eu de investi. risco que você colocou no empreendedorismo. Exatamente, mas não faria aconselho, de novo. né? Não aconselho. Não sabe tudo. Esse cara não é fraco, não, né? A gente começou falando aqui que investimento era que nem sexo, né? Botino, dá pra dizer que a poupança é tipo um... Eu ia dizer que era um papai e mamãe, mas papai e mamãe até é bom. É tipo uma brochada. Não, é um papai com mamãe, assim. Eu acho que, assim, o que a gente procura chamar muita atenção, assim, a poupança é um investimento ruim, assim, de baixa rentabilidade, mas não é... Mas é relativamente seguro, né? O que a gente chama muita atenção é que o mercado saiu de um movimento muito conservador e poupança rendendo baixo para um movimento extremamente liberal, que hoje você entra nessas plataformas, você pode fazer o que você quiser. Só que se você não sabe ou você não está bem assessorado, isso é muito pior do que a poupança. Então, eu acho que é isso que a gente chama muita atenção. Botino, eu acho que é mais uma... Betina, né? Lembrei da Betina. Nossa, o microfone até caiu aí, mano. Pega aí. Puxa. Mas vem vendedores dizendo que é muito fácil, que não tem risco, por isso que eu lembrei da Betina, que é muito fácil, que não tem risco, que você dá 3 pulinhos, bebe água de manhã e você vai ganhar R$1 milhão de reais. Se fosse fácil assim, né? Que maravilha seria, maravilha, né? A gente acaba com o problema da miséria no mundo. Mas, enfim, esse eu acho é o grande risco, é você entrar, porque hoje a tecnologia te permite fazer coisas, acessar produtos, ainda que sozinho. Mas, era isso que eu ia perguntar pro Botino aqui.
O Nauberto aqui é um cara que jogou vôlei do Brasil, jogou vôlei do exterior, ganhava 500 mil euros por semana. Nossa. Ele é quase a Betina do vôlei. Né? Assim, sofreu, guerreiro, muito. Isso, eu garanto que disciplina não ia ter, nem precisava ter tanta disciplina assim. Mas e o cara que tem, sei lá, 100 reais para investir por mês? Como é que caminho esse cara faz para poder investir o dinheiro dele? Não, eu acho que assim, um dos grandes riscos aqui são esses cursos, né, aprenda a investir na bolsa em 2 semanas, que você ganha alguma confiança, né? Você aprendeu alguma coisa e aí a probabilidade de você se estrepar é igual você treinar vôlei durante 2 semanas. Então, terceiriza. Terceiriza para quem realmente sabe. E, assim, pega o Naubert do investimento e vamos com calma, exatamente, não tem milagre. Vai exigir um tempo seu para olhar, até para ver o que ele falou. Eu vou tirar isso aqui, não aguento mais essa coisa aqui. Você tá caindo no meu ouvido toda hora, tá bom? Você pode cortar essa parte, tá, Garrone? Aí me perdi. Lições que o esporte dá também, né? O tal do excesso de confiança. Exatamente. É perigosíssimo, perigosíssimo. Eu lembro quando eu tava achando que era o jogadorzaço, não sei o quê, tomava uma derrota, eu, não sou tão bom assim. E aí quando eu tô investindo meu dinheiro, eu penso exatamente nisso. Porque o que eu já vi de pessoas, né? Aí dão um tiro aqui na bolsa, dá certo, dá outro aqui, aí começa a aumentar o volume, quando vai ver, perdem tudo. Já vi isso acontecer também. Exatamente. Isso é muito normal, né? Sabe tudo. Então, olha só. Pé no chão sempre. No próximo programa depois, né? ele senta ali. Um dia a gente pode botar o Nauberto aqui, a gente traz alguém. Mas vem cá, Botina, tudo bem. Eu entendi isso, que excesso de confiança é ruim, que a pessoa que não se prepara devidamente vai se estrepar, que a vaidade é o pecado favorito do diabo, aquela história. Eu fiz um curso aqui, agora eu já sei tudo de bolsa e aí se ferrou. Mas na prática, o cara tem 100 reais para investir. Ele entra no site da Pi, por exemplo, ele consegue. Sim. Eu acho que a tecnologia permitiu isso. A tecnologia permitiu que os mesmos fundos que são oferecidos para pessoas com milhões de reais sejam oferecidos para gente com aplicação menor. Hoje ele pode, através de uma plataforma Acessar tecnológica, os mesmos produtos. acessar as mesmas carteiras de investimento que tocam o dinheiro dessas famílias riquíssimas. O cara pode investir o dinheiro dele e tem a mesma rentabilidade. Só complementar, assim, acho que você não tem, acho que, por exemplo, na Pia, aquela proximidade do assessor que você pode falar o dia inteiro. Então, assim, o que você faz a troca você tem uma pessoa fazendo a gestão de excelência. Então, você tem a pessoa que estudou muitos anos, que faz gestão de carteira de 30 milhões de reais. Então, a gente entende que essa excelência na gestão, hoje, com a tecnologia, você consegue substituir essa proximidade justamente por essa relação que a gente tem aqui, explicando para o consumidor, você mandando cartas, você faz calls, que isso já basicamente substitui e você tem um produto muito melhor. Então, é justamente essa transição entre a poupança que você colocou, que era um investimento de baixo retorno e baixo risco, para esse mundo, segundo mundo, das plataformas, que é um mundo extremamente liberal, onde você tem assessores excepcionais, assessores muito ruins. E o que a gente se propõe na Pia é justamente você ter customizado uma gestão de excelência. Então. Mas vou te falar, eu até prefiro, sabia? Não ter ninguém assim, um cara pra falar comigo. Eu não quero... Eu também, pessoalmente. Eu também, eu não quero muita... Eu me dou super bem com Uber, que eu não preciso saber quem é o cara. Né? Patinete eu alugo sem falar com ninguém. Exatamente. Né? Mas eu resolvo tudo no celular. Mas eu não sou, tipo... Eu frequento academia, por exemplo. Eu tenho lá, vou pra academia, vou malhar. Eu não fico de papo na academia. Eu chego, e aí, como é que tá a família? Não, eu entro lá, malho. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, aquela coisa, mas eu fico... E aí, como é que tá a vida? Não quero conversar. Pô, eu tiro até selfie com o professor, com a professora. Você é gente carente, eu não preciso... Acho que tem espaço para todo mundo. O que a gente se propõe é justamente ser essa terceira via e essa terceira opção de tecnologia. Agora, o que é interessante é o seguinte, quando o Dan esteve aqui, por exemplo, o Dan faz gestão de carteira para gente muito rica. É um gestor muito bom no mercado, reconhecido e tal, e faz para gente muito rica. Agora, ele está distribuindo os fundos na Pi. Isso eu acho legal da tecnologia. Ela permite democratizar esse serviço de um gestor como ele, que para ele não dá. Ele não conseguiria atender um cliente de 100, de R$1.000, de R$100, ele não conseguiria. Mas pela tecnologia, essa carteira pode estar disponível para um cliente menor.
Não, mas acho que assim, as corretoras do mundo, que a gente chama de corretora 2.0, com os agentes autônomos, justamente democratizaram o acesso a produtos financeiros de todos os riscos. O que a gente se propõe é justamente democratizar o acesso à gestão de carteira, né? Os clientes, né, eles o quanto eles entendem, o quanto eles gostam de conversar sobre isso, que nem o Tabet falou, não me interessa muito conversar. Porque a impressão que eu tenho é que assim, muitos profissionais, tipo médicos, advogados, aqueles que ficam ali focados na sua profissão, eles não têm mínimo interesse em saber, eles dão um dinheiro ali e aí é só uma questão de confiança, né? Eles pegam aquela pessoa de confiança e a pessoa faz a gestão. É mais ou menos por aí ou tem muita troca? Assim, tem de todos os tipos, mas em geral é credibilidade, né? E eu acho que é por isso, assim, como a gente vê aqui o Tabet. Então eu sou um cliente diferente, eu sou chato. Você gosta de ir no detalhe? Todo dia eu ligo. Todo dia eu ligo, principalmente porque agora acho que é um momento que a gente está olhando muito para as ações, né, para a Bolsa. E eu tô todo dia lá. Mas você fala o que com ele? Só para entender, assim, tá indo bem a ação? Eu fico de olho. Você é carente também. É carência também. Você liga e fala assim, esse tempo tá maluco, tá não? E aí, Oswaldo? Oswaldo, você viu? Prenderam um Temer. Que absurdo, tô aqui, não sei o que fazer. É assim? Eu vou começar a pensar nisso. Será que é carência minha? Pode ser. Agora fiquei preocupado. Olha aí. Mas que eu encho o saco dele, eu encho, cara. Todo dia eu quero Como é o saber nome alguma dele? coisa. O Flávio. Flávio deve estar pensando em contratar um terapeuta. Pois é, acho que vai ser... Ele nessa conta aí, acho que vai ser mais barato, né? Você joga um vôlei de praia com ele às vezes, uma coisinha assim? Você podia. Joga um futebol, mas tá aí, você tá falando agora que eu percebi, cara. Quando a gente tá em ambiente social, ele não quer falar disso aí nunca. Pois é, por que será? Por que será? Por que será? Tô enchendo o saco dele. Olha só. Agora, fazendo aqui, às vezes, de advogado do diabo aqui. Você falou que é bom procurar o leigo, né? Que é bom ele procurar alguém que entenda e tal. Mas ele também tem que ficar um pouco esperto com essa pessoa que vai dar o conselho pra ele, né? Todo mundo tem o tio do churrasco, né? Que a gente brinca. O tio do churrasco é aquele cara que mais entende de investimento da família. Sim. Em geral, é quase um semideus. Mas, na verdade, ele sabe muito pouco se você compara ele com os grandes investidores. Então, acho que tudo você tem que colocar em perspectiva e esse é o ponto que a gente chama mais atenção. O que é um especialista? O especialista, para mim, é o cara que pega um cara de 30 milhões de reais, estuda, tem 25 anos de experiência e está fazendo isso com maestria desde então. Posso te dar um exemplo sobre isso? Olha a situação, foi recente agora. O Nauber era quase o tio do churrasco. Não me veio essa situação, porque assim, a minha esposa, ela vê que eu gosto, ela não entende nada de grana. A grana dela também, eu dou meus pitacos, mas eu deixo ela cuidar. Mas ela vê que eu vejo, que eu falo, que eu converso, que eu tô ligando lá, enchendo o saco lá do Flávio, não sei o quê. Aí ela assim, caramba, cara, você tá aí... Pô, por que você não entra, não faz você mesmo, que eu acho que você vai dar tudo... Você faz um curso, faz isso. Eu falei, Amanda, é o seguinte, fazer um curso. Esses caras que eu converso, os caras estudaram demais, eles se prepararam demais, eles sabem muito mais do que eu. Não, tô vendo que você sabe. Aí ela deu exemplo de uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome, de outra pessoa, amigo nosso. Tá vendo fulano? Pô, fulano tá lá, ele pega lá, ele tem a tela dele, ele faz as coisas dele, o cara entende, você tinha que fazer a mesma coisa. Eu falei, olha só, calma, porque eu sei o que eu tô fazendo, eu não sei nada. O que esses caras fazem, eles se prepararam, estudaram muito. Não é que esse cara que ficava na tela lá, o cara praticamente quebrou. É claro. Praticamente, esse amigo nosso praticamente quebrou. Aí na hora que ela viu, caramba, ele perdeu uma grana, estão passando uma perrengue. Assim, aí eu olhei pra ela, aí eu olhei pra minha esposa e falei... Patrão. Aí ficou bem na foto, né? Tá vendo como eu não sei nada? Não vou dar o passo maior que a perna. Cara, tem gente que sabe. Então é mais ou menos isso, né? Quer Agora, dizer, o Bottino falou uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, que é como identificar o conflito de interesse. É perguntando quem te paga essa conta. Na hora que você joga a luz na remuneração, você começa a entender onde estão os conflitos de interesse. E aí você vai conversar com ele e tentar resolver esse problema do conflito de interesse. Agora, é importante saber quem paga essa conta, porque achar que ninguém paga é uma ingenuidade, para dizer o mínimo. A gente tem uma preocupação muito grande com esse discurso de taxa zero, que isso, obviamente, não é verdade na maioria dos casos, né? Então, obviamente, e a gente tem uma onda de, assim, zerar a taxa de corretagem aqui, zerar uma taxa de administração aqui, mas o que acontece, obviamente, em algum momento você vai ter que pagar, porque ninguém trabalha de graça. Então, o zero preocupa, assim, se for zero, porque, assim,
ninguém trabalha de graça. Fala obviamente. demais, o santo desconfia. Exatamente. Então, eu acho que é esse o ponto principal. A tecnologia permite, sim, você cobrar menos, entretanto, todo mundo tem que ganhar um pouco para parar de pé. Então, acho que esse é um ponto que a gente Não chama existe muita uma atenção. ONG. Ainda não, é que eu saiba. Bom, então a lição que fica é a seguinte: se você tem algum dinheirinho aí para investir, investe aqui no site da PIC. O Botino é sinistro. A gente está terminando o programa aqui, mas antes eu queria fazer uma última pergunta, porque eu até escrevi um roteiro do Porta sobre isso, que está aprovado, vamos fazer, mas é uma dúvida pessoal. Por que no vôlei tem sempre um tapa na bunda? Alguém faz um ponta, muito tapa na bunda, pá. É um show de tapa na bunda, mas por quê? Qual é a tradição, é mística, qual é? Essa é uma pergunta que eu mesmo sempre me fiz e fiz para os outros amigos. Eu duvido alguém encontrar alguma cena, algum ponto que eu tenha dado um tapa na bunda, que eu tenha tomado... Não. Duvido Eu aposto dinheiro com você aqui agora. que eu fiz isso. Certeza que você fez. Eu dei um tapa na bunda? Você deu ou levou? Em algum momento você deu um aqui, escapou. Se eu levei um tapa na bunda, eu dei logo um tapa na cara. Não. Eu quero saber qual é a origem disso. Da onde vem esse negócio? Você sabe? Você nunca se Não perguntou? sei, nunca me perguntei, nunca me interessou, não. Eu escrevi um roteiro pro Isso aí Porta. Você participa desse roteiro lá do Porta, por favor. É um roteiro... Eu faço treinador, e o cara fala assim, porra, tô puto, o que aconteceu? Pô, o maluco deu um... Foi mais forte que um tapa. E aí começa a discussão. O cara fala assim, pô, você quer vôlei, porra? Você vê o que o vôlei... Ó a moral que o vôlei tá, né? Brincadeira não, pô, esporte de galã e não sei o que, você vê galã, né? Assim. Por falar em dinheiro, economia, aqui, ó. Vocês imaginam quanto... Eu já fiz essa conta mais ou menos. Quanto que eu já economizei? Só raspando a careca. Lógico. Desde os 23 anos, 24 anos que é assim, imagina quantos que eu economizei por ano até hoje, né, em corte de cabelo. Mas em compensação, o pessoal do Sport TV e da Globo estão gastando mais maquiagem com você também. Ali, Festa grande pra caramba. Tá indo bonito. Bom, o investimento aqui está acabando, continuando a analogia com sexo e sem nenhum trocadilho, com a palavra analogia. Eu diria que foi muito bom para mim. Foi bom para você, Mara Luque? Foi ótimo. Foi bom pra você, Botino? Excelente. Então, viva o poliamor, todo mundo feliz, que delícia. Quero agradecer muito ao Nauber, que agora está, né, Nauber, para rimar com colher, já sabemos que é assim. Dona Dilce. Primeiro por todas as alegrias que nos deu como jogador e depois por ter compartilhado aqui seu amplo e vasto conhecimento econômico, financeiro. O conhecimento é limitado, mas é o que eu estava falando com o Botino antes, né? Assim, falando sério agora, acho muito legal, né, poder vir aqui e, de certa forma... falar para os atletas, né, mostrar para os atletas, muitos deles já assistirão isso aqui, de que, pô, basta ter um pouquinho de gestão, ter o conhecimento básico para não fazer besteira. E como o Botino falou, ter pessoas de confiança para investir, para fazer, porque eu não quero mais ver situações como eu já vi, né, de jogadores que ganharam bastante dinheiro e que hoje em dia não tem muita coisa. Então, enfim, que... entre aspas, né, dentro da minha modéstia aqui, tentar ser uma inspiração de gestão, enfim, de disciplina e de uma boa educação financeira, que eu acho super importante no Brasil, que a gente não tem. Tem alguém da tua época que tá bem também, assim, que nem você, tá super bem, que você fala assim, fulano se deu bem. Tem? Tem alguns, graças a Deus, assim, vários. Mas tem outros que poderiam estar bem melhor e... Fala então pra gente, quem tá na merda? Brincadeira, tô brincadeira. Não quero, é zoação. Botino, feliz aqui com... Pô, bastante. Acho que o Nauber tá fazendo praticamente tudo certo, exceto essas ligações pro Flávio, né? Que Tem que encher o saco demais, né? Mas, pô, parabéns e realmente é muito bom saber que tem pessoas como vocês para exemplo aí pro pessoal. Bom, obrigado a você que assistiu. A nossa intenção aqui é falar de finanças de um jeito simples e de uma maneira que até eu entenda. Mesmo assim, a gente sabe que não dá para falar tudo. Se você tem alguma dúvida, pode falar aqui nos comentários, que a Mara vai ler, a gente vai tentar responder na semana seguinte, vai responder aqui mesmo nos comentários, enfim. Aproveita e se inscreve no canal, adiciona o famigerado sininho lá, que você vai saber sempre quando aparecer qualquer novidade aqui no My News. Você recebe um avisozinho, já clica lá, já vê na hora, o programa já fica sabendo antes de todo mundo. É muito legal. Semana que vem tem mais Investimento EPI, com mais gente assim, que nem o Nauber, que nem o Botino, que nem eu e Mara. Tá bom? Até lá. Agora a gente faz aquela conversinha aqui, passando um créditozinho, assim, as pessoas acham que a gente tá falando alguma coisa de útil e não estamos. Mas, Nauber, conta pra gente, quem tá na merda? Para, Tabet, com isso. Mas é sério, o salário é bom, cara. Só jogador de vôlei do nível de vocês era um baita salário, né? O mercado tá melhorando, cara.